Olá, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Eu sou Marcelo Alonso e todos os dias eu trago conteúdo aqui para você sobre planejamento de produção, materiais e demanda, sobre tudo que você precisa saber para entregar resultado nestas três áreas: visão de curto, médio ou longo prazo, curtíssimo prazo, enfim, IBP, SNOP, tudo que você precisa saber para entregar muito resultado nestas três áreas e para você se desenvolver profissionalmente. Então vamos lá, vou dar continuidade hoje no vídeo anterior. Acho que são três vídeos já que a gente está falando sobre esse assunto aqui, e que é a gestão do portfólio de produtos, tá? Talvez você esteja acompanhando, talvez não. E esse é o terceiro vídeo, lembrei que é o terceiro vídeo falando sobre esse tema. E uma parte importante do planejamento de produção, tá? Do planejamento de produção, materiais e demanda, é a organização do portfólio de produtos, tá? Avaliar o portfólio de produtos de forma inteligente para conseguir entregar resultado no planejamento de produção, materiais e demanda é fundamental para você poder se desenvolver profissionalmente. Você precisa entender o seu portfólio de produto para você conseguir entregar resultado da forma correta, de forma consistente, tá? E eu falo sobre avaliar o portfólio de produtos, entender o portfólio de produtos, porque nem sempre é possível construir o portfólio. O ideal é que o portfólio fosse construído em conjunto com a área de produto, com a área comercial, com a produção, em conjunto de forma inteligente. Mas isso é exceção, tá? Talvez você esteja iniciando uma operação ou está participando da construção de um portfólio de produto, mas isso é exceção. Então eu vou focar aqui em avaliar, fazer a gestão ali do portfólio de produto para você entender como resolver esse tipo de problema, tá? E a gente já falou outras vezes sobre as diferenças dos produtos produzidos sob encomenda, make to order, MTO. E quando a gente está falando aqui sobre a gestão do portfólio de produto, tá? Eu estou focando nos itens sob encomenda, make to order, MTO, porque é exatamente isso que eu venho falando que eu vinha falando nos outros vídeos e eu estou dando continuidade aqui. Você fez a análise do seu portfólio de produto, entendeu que você tem itens feitos para estoque, itens por projeto, enfim, dependendo do tipo de operação que você tem, e você tem um grupo de itens que é produzido sob encomenda, MTO, Make to Order, e a gente está falando exatamente sobre este grupo. Dentro desse grupo, a gente pode ter três situações, tá? Produtos personalizados, customizados ou produtos com vendas esporádicas. São as três situações que você pode encontrar. E a gente já entrou nos detalhes, tá? Em outros vídeos, os outros dois vídeos dos impactos ali desse tipo de produto no fluxo de produção, e vale demais você assistir os outros vídeos. No último vídeo, eu comecei a falar sobre produção por lote, e a gente vai entrar nos detalhes hoje, e a ideia aqui é entender como esse tipo de produção pode prejudicar ou melhorar o seu processo produtivo, o seu processo de planejamento, ok? Eu vou reforçar um ponto importantíssimo aqui que eu já falei no começo. Otimizar o portfólio de produtos é papel do responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda. É importantíssimo que você entenda esse ponto, tá? Essa área, essas três áreas, elas detêm os dados dos produtos e materiais. Ela é a área que tem a capacidade para poder estruturar ali as análises que, de alguma forma, vão conseguir mudar a direção ali da operação. E uma destas análises é a análise de portfólio de produtos e materiais. Então, você que é responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda, você tem os dados na mão para poder alinhar com as outras áreas, construir as análises e direcionar uma reorganização no portfólio de produto, ok? E hoje a gente vai entrar nos detalhes do que acontece quando a gente parte para um modelo de produção por lote ligado aos itens sob encomenda, tá? Qual o comportamento dos produtos e por que você escolhe esse caminho de produção por lote? A gente vai entender os impactos dessa decisão de produzir por lote, tá? Então vamos lá. Produção por lote, tá? Ela é o formato mais comum quando a gente entra em operações. É o mais normal encontrar. Mesmo grandes operações, elas encontram formas ali de produzir os produtos sob encomenda utilizando lotes de produção. Então, de novo, a gente está falando de produtos sob encomenda, gestão de portfólio, planejamento de produção atrás demanda, fez a gestão de portfólio, encontrou produtos sob encomenda e dentro destes produtos sob encomenda está decidindo produzir por lote porque é o melhor caminho, ok? Então,
Nestas 4 etapas aí a gente está exatamente no entendimento dos problemas de uma produção por lote. E então, qual que é o primeiro ponto, tá? Dado que a produção por lote é o mais comum encontrado nas operações, quais os problemas que você encontra quando você entra nesse tipo de produção? Primeiro ponto, tá? Dimensionamento dos pedidos dos clientes. São 4 grandes problemas, são 4. Eu estou com a tela compartilhada aqui, exatamente. O primeiro ponto aqui, o dimensionamento dos pedidos dos clientes. Eu vou entrar no exemplo aqui para ficar mais simples de entender, tá? Pensa uma produção por lote. A gente não pode receber um pedido de 100 unidades e produzir 350 unidades em função do dimensionamento do lote de produção, tá? Isso vai trazer muito problema. Então, aqui, o dimensionamento dos pedidos dos clientes. Depois eu vou colocar os outros pontos aqui, porque fica mais fácil. Período de acúmulo comum de pedidos, eu vou colocar aqui também. Para você ver que tem todo o material preparado aqui para limites na variação do volume de produção. Material preparado para explicar para você exatamente quais são os problemas. Não simplesmente começo a gravar o vídeo aqui para você. Então a gente vai falar sobre estes 4 pontos aqui, ó. Dimensionamento dos pedidos dos clientes, período de acúmulo comum de pedidos e limites na variação do volume de produção e tolerâncias no volume do pedido. Então vamos continuar aqui com o primeiro, tá? Que eu estava falando do exemplo. Você não pode receber um pedido de 100 unidades e produzir 350. Isso vai gerar problema, vai gerar sobra de estoque, descarte de produto, enfim, uma infinidade de problemas aí em função desse tipo de decisão. Se o lote mínimo de produção é de 350 unidades, o lote mínimo de venda precisa ser de 350 unidades. Se esse item é vendido só para um cliente, isso reforça ainda mais que o lote mínimo de produção precisa ser igual ao lote mínimo de venda. E além desse ponto, tá, a gente também tem os lotes múltiplos, que são muito críticos, múltiplos de produção. E estes lotes múltiplos eles precisam ser considerados. Tem processo produtivo que, por exemplo, opera por batelada, dependendo do tamanho do misturador. Eu vou pegar um exemplo aqui. Se você tem um misturador com capacidade de 200 kg, os pedidos precisam respeitar este múltiplo. Então, o mínimo vai ser de 200 kg. Mesmo que a embalagem seja de 25 kg, o pedido já está respeitando o múltiplo de embalagem. Não é esse ponto. O pedido precisa respeitar o múltiplo do misturador. Então, você tem um misturador com capacidade de 200 kg. O mínimo, obviamente, são 200 kg. Mas o múltiplo precisa respeitar isso também. Então, pedido de 200, pedido de 400, pedido de 600, pedido de 800, pedido de 1.000 e assim por diante. Porque se não respeitar, o que vai acontecer é que coloca um pedido de 250 quilos. Você vai produzir 400, porque o múltiplo é de 400 quilos. E o que você vai fazer com os outros 150 quilos? Tem muitas operações que você entra e aí tem uma sobra de produtos ali, final de lote, vários. E acumulados no estoque, ocupando espaço e só esperando para ser descartado, porque o que acontece no final das contas é o descarte do produto, porque quando o cliente coloca um pedido novo, mesmo que ele esteja pedindo aquele mesmo item, ele vai querer um lote novo, ele não vai querer o lote antigo que foi produzido. Então você cria vários problemas na operação se você não respeita esse múltiplo. Outro exemplo aqui para a gente entrar um pouco mais no detalhe, produções que têm processo de corte, tá? Aí pode ser corte de rolo de tecido, por exemplo, tá? O que acontece? Você tem um rolo de tecido. Esse rolo ele é suficiente para cortar X peças, ok? Então, o material ali é suficiente para cortar X peças. Se esse tecido ele é exclusivo para a venda daquele produto, se for um tecido comum, não tem grandes problemas, tá? Porque você pode usar esse rolo de tecido em outros produtos. Agora, se for um tecido exclusivo, o lote de venda precisa respeitar o dimensionamento do corte ali daquele rolo de tecido. E, por exemplo, se um rolo de tecido for suficiente para 200 peças, o pedido de venda ele precisa respeitar esse múltiplo de 200 peças. E aqui a gente não entrou na questão de grade, de tamanhos, tá? Se a gente for entrar nesse detalhe sobre produção de roupas, é um detalhe muito importante, tá? Grade ali, tamanho, P, M, G, GG. E a grade também precisa respeitar a capacidade do rolo do tecido. Então não adianta pedir, não, eu vendo mais P, então eu quero mais P. Mas se a grade não encaixar ali no corte,
de alguma forma, o pedido precisa respeitar este corte, principalmente se o tecido for exclusivo. Vou falar só mais do segundo ponto e aí no próximo vídeo a gente fala dos outros dois. Período de acúmulo por mão de pedidos. Como funciona isso, tá? Uma forma de fugir ali do problema que a gente falou no primeiro tópico é criar um período de recebimento e acúmulo dos pedidos. Isso funciona, tá? Se você tiver produto produzido sob encomenda comprado por diversos clientes. Então, por exemplo, você tem 10 clientes que compram um determinado produto, a decisão de não formar estoque, tá, e trabalhar sob encomenda, provavelmente ela foi tomada porque é um produto que tem pouco giro, então ele tem baixa frequência de venda, tá? Nesse caso, como que pode funcionar para você poder otimizar o lote de produção? Você cria uma janela, é uma janela de recebimento dos pedidos. Então vamos supor, você fica 30 dias congelado ali recebendo os pedidos sem iniciar a produção. Só depois dos 30 dias que você inicia a produção. E a ideia é otimizar o tamanho do lote e respeitar ali os volumes mínimos, nesse caso não os múltiplos, né, porque é um produto que tem baixa frequência, mas ele permanece vendendo para vários clientes. Pode ser que respeite o múltiplo, pode ser que não. Nesse caso, provavelmente não, tá? Mas ele vai respeitar pelo menos o mínimo, dependendo do período que você fecha. E para cada produto, você vai ter um período de acúmulo. Pode ser que você tenha produto que você precise acumular 60 dias de pedido para você poder formar um lote de produção. Neste caso, o prazo de entrega desse produto ele vai ser de 60 dias, que é o acúmulo, mais o período de produção. Ah, mas não, comercialmente é ruim. Sim, comercialmente é ruim. Por isso que planejamento de produção materiais de demanda, que detém os dados, precisa compartilhar esse problema junto com o time de produção, junto com o time que faz a gestão do portfólio de produto, criação de produto, junto com o time comercial, compartilhar esse tipo de problema, explicar o impacto que isso tem na produção, entender junto com o time de finanças qual é o impacto na rentabilidade do produto se um lote pequeno for produzido. Então, com um lote pequeno, a rentabilidade é de 2%, por exemplo. Se houver um acúmulo ali, a rentabilidade vai para 32%. Qual você acha que vai ser a decisão? Não é óbvio, né? Pode parecer óbvio, vai ser decisão para ganhar 32%. Não, porque se você tiver um concorrente que está entregando em 2 dias, você está entregando em 75 dias, você não vai ter nem os 2% que você teria se você entregasse os produtos picados. Então, os lotes picados. Então, é uma análise muito mais profunda do que simplesmente decidir formar um lote, decidir acumular, decidir ter prazos maiores. Então, você que cuida do planejamento de produção materiais de demanda precisa ter isso em mente. E, como eu falei, né, esse formato é ruim para o prazo de entrega, mas ele é excelente quando a gente pensa na eficiência da operação. E aqui entra o principal, tá? Principal papel do responsável pelo planejamento de produção ou pelo processo de planejamento ali de produção materiais de demanda, o principal papel é encontrar ali o balanço ideal entre nível de serviço, custo e eficiência da operação. Esse é o principal papel, não é simples e por isso que você precisa utilizar os dados e comunicar às outras áreas, explicar que tipo de decisão precisa ser tomada para poder seguir adiante com algum formato ali de produção. Vou ficando por aqui porque esse vídeo já está com 13 minutos e um abraço. No próximo vídeo a gente vai falar sobre esses dois outros pontos aqui, limite na variação do volume de produção e tolerâncias no volume do pedido. São pontos muito importantes quando a gente fala sobre itens make to order, feitos sob encomenda, MTO e produzidos por lote. Você vai entender esses outros dois pontos no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.